Olá, eu sou Daniele Helfstein, sou atriz, dançarina, livreira e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje estou aqui com uma lenda, um dos profissionais que mais conhece quadrinhos no Brasil, Alessandro Cavalli. Gratidão, muito obrigado pela presença aqui, tá? Ô louco, Kendi, o prazer é todo meu e ser chamado de lenda pela lenda é absolutamente incrível, pô. Imagina. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Alessandro, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória e como que os quadrinhos entraram na nossa vida e nunca mais saíram. Olha, eu sou de São Paulo mesmo, nasci aqui na capital, cresci lá na Zona Sul, próximo da região da Praça da Árvore, e os quadrinhos entraram na minha vida porque o meu tio colecionava. Então meu tio ele comprava bastante coisa de super-heróis, né? Estava na época a fase da RGE e da Abril, então ele tinha vários desses quadrinhos e alguma coisinha da Block também, e ele tinha alguma coisa de Disney. Quando meu tio se casou, então, e aí o que aconteceu? Eu ia na casa da minha avó, e aí os adultos ficavam conversando lá na sala, eu não tinha o que fazer, então eu ia ficar lá no quarto dele, legal, mexendo nos gibis dele, e assim fui pegando o meu gosto por quadrinhos. E por volta de 83, 84, eu era uma criança ainda, eu comecei a comprar os meus próprios, né? Você lembra o teu gosto inicial? Qual que você comprava? Eu naquela época eu gostava muito, eu comprava a Mulher Maravilha que saía, eu comprava Conan, sempre foi o meu favorito, né? A Espada Selvagem de Conan, então aquilo mexeu com a minha cabeça, mas eu sempre gostei muito de Batman, muito de X-Men. Você pegou algum jovem aí, esse pedaço aí? Esse pedaço foi do jovem. Tá. A fase terminal da Ebal, quando eles estavam lançando os últimos formatinhos, depois eles tiveram ainda mais alguma coisa com Tarzan e tal, mas aquela fase terminal da Ebal eu peguei, a transição da DC Comics para Abril, né? E aquele intermédio de Abril e RGE, eu peguei isso daí. E o que aconteceu foi que eu começava a comprar os meus, e aí eu já tinha uma pequena coleção de... Já estava ocupando espaço, né? Tinha uma gaveta. Não. Eu montava as roupas de um lado para guardar minha gaveta. Mas todo dia você abria e via, nem que fosse as capas, né? Sim, sim. É impressionante a vivacidade que eu tenho das capas dessa época. E meu tio, ele se casou. E quando ele se casou, ele mudou para um apartamento pequeno e tal. E aí a coleção dele, que era praticamente uns 1000 gibis, ele pegou e me deu. Puxa vida, presentão, hein? Presentão. Ele conversou. Isso daí foi entre 86 e 87. E aí, de cara, eu ganhei um monte de quadrinhos. E naquela época eu falei assim, vou virar colecionador. É isso. Eu acho que a tua tia chegou para ele e falou assim, você escolhe, ou eu ou o gibis. Que ele gostava, né? Que ele gostava. Nos bastidores, eu creio que foi isso mesmo. Durante alguns anos, a gente teve um arranjo interessante, porque como saía muita coisa, e ele não tinha onde guardar, a gente dividia. Eu comprava metade e ele comprava metade. Okay. Mas ele continuava lendo, só que ele não levava para casa dele. Aí eu emprestava para ele, ele ia e depois mandava tudo para mim. Que bacana. Me dei bem com o arranjo, né, que acabei ficando. Lógico, sem dúvida. Muito legal. Do Conan, qual que te marcou mais? Para mim foi aquele Bellet, a Rainha da Costa Negra. Foi a Espada Selvagem 41, né? É isso. Incrível essa edição. E só foi anos depois que eu descobri que, na verdade, essas histórias lá nos Estados Unidos, elas eram da Conan the Barbarian, né? Isso, exatamente. Abriu, transformava em preto e branco e publicava como se fosse um magazine mesmo. Sim. Inclusive a Panini agora lançou recentemente, né? Eles têm aquele ônibus, não sei se o senhor já viu. Já. Uns bitolos assim de 1000 páginas. É difícil de ler. Difícil de ler. Difícil de segurar, difícil de ler, mas são bonitos.
E finalmente está saindo tudo lá na ordem, colorido, da forma como se deve. Mas me marcou muito uma edição que foi a Espada Selvagem de Conan em cores, que foi uma história maravilhosa. Sim, verdade. Do Conan enfrentando, na verdade fazendo uma parceria com um pirata baracho, não vou lembrar o nome dele agora. E também, assim, papel muito bom, né? Um papel bom, né? Sim. Ficou o formato também diferente já, né? A cores, né? Quando saiu o primeiro aí. A gente já lia o Conan, né? No Heróis da TV, já lia o Conan nas Super Aventuras Marvel, que saiu também alguma coisinha. Acho que até Capitão América teve história do Conan publicado. Anos depois, eu descobri que o Conan saiu aqui pela editora Benami Cunha. Né? Foram 3 edições. E muito procuradas até hoje. Muito. Depois saiu pela Roval, o Selvagem, e a Block publicou 6 edições também. Né? Exato, também muito procuradas. Muito bonita essas edições da Block. A Block tinha o problema das cores e tal. E o teu desenhista preferido lá no Conan? John Buscema. Também. O Barry Windsor Smith, que foi quem desenhou o primeiro, ele é o Rafael dos quadrinhos, né? Com aquela coisa realmente rafaelita dele, os detalhes que ele coloca, tudo. Eu amo a arte dele, mas o Conan definiu para mim é o do John Buscema. Não, mas o interessante é assim, quando você vê, parece que você está lá, né? Parece que igual o filme, o cenário é da época mesmo, né? Assim, sim. Nossa, maravilhoso. Você sabe que eu realizei, tendo a minha editora, o Pipoca Nanquim, que ela existe desde 2017. Ah, né? Tá, e vamos falar da idealização da editora também. Eu realizei 2 sonhos no Pipoca Nanquim. O primeiro foi que nunca no Brasil tinha sido publicado todos os textos originais do Robert E. Howard, o criador do Conan. Sim. E eu estou no mercado editorial há muito tempo, e eu, antes de sonhar em ter editora, eu levava essa proposta de fazer a coleção completa do Conan, levei para várias editoras, e todas negaram, né? E eu não conseguia compreender por quê. E quando o Pipoca surgiu, a gente falou assim, olha, é a nata da publicação de pulps nos Estados Unidos, é um dos maiores artistas, aí, um dos maiores escritores do século passado. Exatamente. E é uma injustiça que nunca tenha sido lançado isso aqui. Portanto, eu capitaneei esse projeto dentro do Pipoca e a gente publicou a coleção. E foi um dos nossos best-sellers. Nós publicamos em 3 volumes, tiveram várias edições, só o primeiro volume, acho que foram 4 ou 5 edições. E agora, nós estamos relançando numa roupagem nova, tudo num box capa dura, para as pessoas que na época não conseguiram comprar. Esse foi um sonho que eu realizei. E outro sonho também foi conseguir trazer para cá completa o Tarzan do John Buscema. Certo. Porque o Roy Thomas e o John Buscema, lá em 1977, eles se reuniram, eles já tinham produzido muita coisa do Conan e tal, eles se reuniram para fazer com o Conan a mesma coisa que eles tinham feito, fazer com o Tarzan a mesma coisa que eles tinham feito com o Conan. Né? Então, a Marvel conseguiu os direitos na época do Edgar Rice Burroughs, aquilo foi publicado e depois nunca mais saiu. Teve uma edição que saiu depois do período dos anos 70, eu digo, né? A Ebal chegou a publicar alguma coisinha aqui, uma minissérie. 79, lá. Isso, em 3 partes, mas não publicou a fase completa deles. E depois, só em meados dos anos 2000, uma editora da França publicou uma edição em preto e branco, né? Que, sem as cores da Marie Severin e dos outros coloristas de época. E o que o Pipoca fez foi notável, porque a gente conseguiu uma parceria com a Edgar Rice Burroughs, com a Dark Horse, que é a detentora dos direitos atuais, e nós recuperamos todos os arquivos da época e lançamos numa edição de luxo o Tarzan do Roy Thomas e John Buscema, fase completa, que foi o nosso 100º lançamento. Então esse foi outro sonho que eu consegui alcançar. Você é jornalista de formação, não? Não sou, eu sou formado em letras. Que legal, bacana. Eu trabalhei, essa é a minha formação, eu sou formado em letras e tenho uma formação em música também. Eu fui, nos anos 90, início dos anos 2000, eu fui músico profissional, trabalhando com a minha banda. Eu também tenho formação em artes marciais, então durante muitos anos eu fui instrutor de artes marciais, durante o período que eu morei em Araraquara. E por conta das letras eu trabalhava dando aulas de português e inglês. Quadrinhos sempre foi um hobby para mim. E eles se tornaram uma profissão, na verdade, por um acaso.
porque primeiro eu comecei a trabalhar como tradutor de livros. Legal. Tenho, sei lá, uns 40, 50 livros traduzidos, acho que mais até. E eu, no início, eu fazia de tudo, né? Fiz livro de gestão, de tecnologia, de culinária, de filosofia, de economia, faz qualquer coisa. Até que eu comecei a conseguir enveredar um pouco mais para o lado da cultura pop. Comecei a fazer a tradução de biografias, de pessoas da cultura pop, e acabei ficando muito amigo de um editor, que na época era o editor da editora Gente, e ele... na verdade, ele era só o editor, era o Eduardo Vilela, né? Eu não conheci ele, o Jean Chique, mas o Eduardo Vilela saiu e montou a sua própria editora, que era a editora Évora. E ele começou a publicar alguns materiais nossos lá. Então lá, o Pipoca e Nanquim já existia como canal, e nós publicamos uma série de 3 livros lá, que eram Quadrinhos no Cinema. Eu também publiquei a trilogia Apocalipse Zumbi por eles. O livro daí era romance e prosa mesmo, né? E por conta dessas publicações, o Levi Trindade, que era o editor sênior lá da Panini, conheceu o nosso trabalho. E aí, num evento, eu conversei com ele e falei: Levi, vocês estão precisando de trabalho de tradutor? Aí, eu adoraria traduzir revistas em quadrinhos, né? Eu traduzo livros, mas eu adoraria traduzir revistas em quadrinhos. E ele respondeu para mim: na verdade não, tradutor não, mas eu preciso de um editor assistente. Você topa? Kendi, eu topei na hora, sem nem perguntar salário. Eu topei na hora e falei assim: olha, não, é isso que eu quero fazer daqui em diante. Então isso foi em 2011, final de 2010 e 2011. E aí eu comecei a trabalhar na Panini, na DC Comics, como editor assistente. Rapidamente eu me tornei editor, fiquei responsável por diversos títulos, inclusive o Batman, que foi uma das minhas paixões de infância. E não é legal? Você era aquele cliente que ia na banca e comprava. E depois, assim, passado algum tempo, você já tinha a roupagem de quem era responsável por aquilo lá. É absolutamente incrível. Eu era muito realizado trabalhando lá. Você poder, por exemplo, editar o Batman, você poder ajudar a dar voz àquele personagem. Sim. Eu fazia um monte de matéria. Era incrível. Prazeroso, né? Muito prazeroso. Até que tivemos a oportunidade de transformar o canal de YouTube Pipoca e Nanquim numa editora. E o nome Pipoca e Nanquim? Então, quem de vocês gostava mais de pipoca? O Nanquim podia ser falado da Pipoca, porque a gente fala de cinema também. Ah, tá, é verdade. Tá. E não foi nenhum de nós, foi um amigo nosso que falou assim: olha, vocês estão procurando um nome? Pipoca e Nanquim é bom, porque é cinema e quadrinhos. Tá bom. Interessante. É um nome espirituoso e tal. Durante muitos anos a gente não curtia muito o nome e tal, mas aí o pessoal aprovou. Isso, pegou, sem dúvida. Que legal, muito legal. E quantos anos então já? Olha, o canal começou em 2009, então já é bastante tempo, e a editora em 2017. E a editora, aconteceu uma coisa incrível, porque a gente não imaginava que ia fazer tanto sucesso. Era para ser uma coisa pequena. Nicho, né? Era só um nicho. A princípio era para ser uma coisa pequena, era para ser lançar poucos títulos, né? E a gente nem pensava em largar os nossos empregos na Panini. Mas, você vê, com 6 anos de existência, a gente ganhou consecutivamente, durante 5 anos, o prêmio de melhor editora, o prêmio HQ Mix de melhor editora do país de quadrinhos. Isso é um feito inédito, ninguém nunca tinha feito isso, ainda mais consecutivo. E assim, o negócio cresceu muito. Então a gente foi, no primeiro ano foram 6 títulos publicados, no segundo foram 11, depois foram 18, aí a gente já dobrou, foi para 36, 40 e tanto, aí foi exponencial, né? E hoje a gente está com, acho que uns 170, 180, eu já perdi a conta. E o que o mais incrível é que a gente consegue mesclar os quadrinhos contemporâneos e trazer tudo aquilo que a gente gosta, publicar uma coisa de literatura também, e trazer os clássicos. Então, por exemplo, quando a gente olha no nosso catálogo, o Incal, do Moebius e do Jodorowsky, nunca tinha sido lançado completo no Brasil.
A gente conseguiu lançar todas as edições, o Incal, o antes do Incal e o Incal final. E é bacana que assim, aquilo que tinha vindo quebrado, vocês estão montando quebra-cabeça, isso é fantástico. Sim, o Blueberry, um dos maiores clássicos do western mundial, nunca foi lançado completo aqui, a gente está lançando a coleção definitiva agora. Então tem no catálogo o Alan Moore, a gente está lançando, por exemplo, os mangás, a gente tem o filme dos mangás, a gente tem Osamu Tezuka, Jiro Taniguchi, Junji Ito, Suehiro Maru, só caras muito fera mesmo. A gente trouxe para cá o Hiroshi Hirata, que nunca tinha sido publicado e é o maior autor de samurais do Japão. A gente trouxe o Gozeki Kojima, que é o autor do Lobo Solitário, a gente trouxe obras inéditas dele. Aí, em termos de quadrinhos europeus, a gente trouxe o Moebius, que a gente já citou, trouxemos Manara, trouxemos Serpieri. Serpieri a gente publicou o Duna completa, também nunca tinha sido completo aqui. Trouxemos 2 obras inéditas do Alan Moore, então Alan Moore considerado o maior escritor da história, 2 obras completas dele trouxemos. Nós trouxemos também Jack Kirby, o Sky Masters, que é a tira de jornal que ele fez. Poxa, Jack Kirby fazendo uma tira de jornal, conseguimos trazer isso. Trouxemos Frank Frazetta, o maior ilustrador da história dos quadrinhos. Trouxemos os quadrinhos dele, que foram publicados nos anos 40. Enfim, fazer esse tipo de coisa para a gente não tem preço. E você cresceu muito também em conteúdo, né? Buscando e pesquisando esse pessoal, né? Muito. E até admirando muito. Às vezes você sabia do desenho, mas não sabia quem que eram os criadores, né? E hoje você já consegue ver a coisa assim, como é que chama? Um prisma acima, né? Antes você estava assim no detalhe, mas depois dá um zoom para cima e você começa a ver o todo, né? Eu me recordo quando eu comecei a entender que existiam pessoas de verdade que faziam os quadrinhos, né? E aí você passa a gostar não só do personagem, mas você passa a gostar do autor também. Do autor, exatamente. Porque eu gosto muitas vezes eu dessa pensando assim, o que o cara pensou na hora que ele fez aquilo? Né? Muitas vezes não passa assim pela cabeça. Sim. Né? Que sacrifício que o cara fez para conseguir fazer tudo aquilo. E outra coisa notável que aconteceu é que eu sou tão apaixonado por quadrinhos que eu comecei a fazer os meus quadrinhos. Então, pelo próprio Pipoca Nanquim, eu lancei o ano passado o Arena, que é um quadrinho... Que é esse daqui? Esse daqui. E esse é o desenho seu? Não é desenho meu, eu só escrevo. Ah, tá. Esse é um desenho, o desenhista é o Alan Patrick, ele é lá de Belém, e é um quadrinho firmado no universo das artes marciais. E esse ano, em agosto agora, a gente lançou Espelho Meu. É uma parceria minha com o Robson Moura e é um quadrinho de terror. E ambos fizeram bastante sucesso. Aí você começa a pegar gosto não só de ser colecionador, de ser um editor, de ser um apresentador do canal, mas também de produzir quadrinhos, né? E isso é uma coisa incrível. O fato da gente ter o canal, só fazer uma ponte com o que você disse, é muito legal porque no momento em que a gente vai lançar um livro, a gente consegue criar bastante vídeo, bastante conteúdo que vai ser complementar àquele livro. Então, por exemplo, quando a gente lançou o Tarzan, que eu já citei, a gente tem um programa que chama-se Mestres da Nona Arte. E a gente conta a história de toda a história, faz um documentário de grandes quadrinistas. A gente fez isso com o John Buscema. Aí depois a gente contou em outro programa toda a história de publicação do Tarzan no Brasil, né, que eu tenho muitas dessas edições na minha coleção, então a gente consegue deixar isso registrado. E acaba funcionando muito bem, né? Porque a pessoa ela tem o livro em mãos e ela tem todo esse conteúdo complementar que vai estar disponível em vídeo. Maravilha. Alexandre, eu quero que você volte muitas vezes aqui, viu? Porque tem muito conteúdo. Muito obrigado. Você pode deixar teus contatos, por favor? Claro, eu tenho meus contatos no Instagram, é o @AlexandreCalari, com 2 L's, e claro, o contato da editora também, que é o @Pipoca Nanquim. O Pipoca Nanquim, hoje ele tem o site, então você pode entrar lá e adquirir qualquer um dos nossos produtos pelo www.pipocananquim.com.br ou diretamente na Amazon, se for mais fácil para você. Tá. E é isso, eu convido todo mundo a seguir a gente lá. Beleza. Vamos estar na CCXP? Vamos estar na CCXP, inclusive vai ser a primeira vez que nós vamos ter stand lá, a gente sempre teve só mesa de autor, vamos ter um stand completo e estamos trazendo para o Brasil o Junji Ito,
direto lá do Japão, que atualmente é o maior mangaka de terror, e ele está vindo para cá, vai participar de todos os dias e vai ser uma conquista notável para a gente. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Um abraço. Fedal, nossos agradecimentos então a esse fantástico Alessandro Calari. Nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.